gente querida, seja muito bem-vindo a nosso devocional 18/40. Eita, estamos chegando na metade do caminho. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus por essas manhãs que têm sido assim reveladoras, manhãs poderosas. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia a todos que estão chegando. Juliana, Rosilene, seja muito bem-vinda. Roseni, Edinada, eu só quero a tua presença. Levantar a minha voz para te dizer que a tua graça me basta. Amém? Só a graça do Senhor já nos basta. Gente, como a gente está aprendendo, né? Oséias está sendo um livro assim também muito revelador. Hoje a gente começa a falar também sobre Oséias, né? Estamos dando continuidade nesse livro, porque o que Deus fala aqui, Ele ainda fala conosco hoje, hein? Ele não é, a gente olha assim esses livros históricos, né? Ele não é apenas uma história antiga, mas é como um espelho, ó, é um espelho espiritual para nós. É dessa forma que eu tenho visto, né? E por isso a importância da gente ler, né? Ele realmente, os livros, eles são uma revelação, né? Para nós da atualidade. Precisamos entender isso. Então, Oséias, ele profetiza num tempo em que Israel estava bem fora, né? Mas muito doente por dentro. Estava assim, bem por fora, mas eles estavam doentes por dentro. Então a gente está vendo aqui que é uma realidade de espelho para nós. Porque Deus, ele não levanta Oséias assim por acaso. Ele levanta Oséias num tempo de prosperidade aparente, mas de infidelidade espiritual que estava acontecendo profunda naquela época. E isso, né, já começa a nos confrontar, porque a gente vive essa realidade aqui também. Às vezes é aquela aparente, né, prosperidade que a gente vê em muitas igrejas, megas igrejas, aquela coisa toda, mas por dentro só quem está lá sabe o que está acontecendo. Coisas tenebrosas. Mas Deus tudo vê, tá? Então, quando o Senhor falou com Oséias, né? Ele começou falando algo muito interessante, né? A gente viu ontem, esses dias. E ele olha como Deus... Ele não falou como um sermão, mas como uma ordem profética. Deus manda Oséias, se casa com uma mulher adúltera. Então, assim, o negócio estava tão sério. Mas amém, vamos entrar agora com profundidade. Deixa eu ver vocês aqui. Seja muito bem-vindo todos, em nome de Jesus. Deixa eu baixar aqui e voltar ao retorno. Seja bem-vinda vocês que estão chegando. Deus é bom. Estou aqui em outro cenário, né? Estou na casa da minha filha, passando esse final de semana aqui com meu netinho. Muito bom, uma delícia, né? Ter netinho. E a gente está aqui. Não é isso? Deixa eu ver quem está mais aqui. Pai do Senhor, Jaque, paz. Regilane também, Deus abençoe. E aí eu estou por aqui, mas a gente não para, que a obra de Deus não pode parar. Deixa eu ver por aqui, fica melhor. Luana, Deus abençoe Luana também. Lucinéia. Nós estamos firme e forte no Senhor. Chama mais alguém para estar conosco, mesmo que a gente já esteja na metade do caminho, mas ela pode entrar e dar continuidade. Amém? É bênção, gente.
Eu estou sendo muito ministrada nesses dias, muito ministrada com essa palavra, sabe? Por mais que a gente já passou, já leu esses textos, já estudei em algum momento da vida, mas realmente a palavra ela se renova toda manhã, ela tem essa profundidade. E eu, como eu falei aqui no início, está sendo um espelho para nós da atualidade, né? Essa palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais essa manhã preciosa. Deus, eu quero te louvar por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, por toda maravilha que o Senhor tem derramado, porque a gente decidiu vir para esse lugar de busca, de entendimento, de jejum. Nós decidimos estar aqui, Pai. Te agradeço, te honro, te louvo. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, para que possamos nos fortalecer. Pai, aqui vai sair mulheres fortes. Esse ano de 2026, Senhor, elas vão ser transformadas para transformar. Pai, fortifica a Tua filha, Pai. Guarda, livra de todo mal. Abre a visão, abre a mente, dá discernimento espiritual a elas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos caminhar. Então, como eu estava falando no início, né? Deus, ele é muito bom. O amor, agora também no capítulo 2 e 3, né, fala do amor que confronta e restaura. Nós falamos isso ontem. Eles foram confrontados, né? Então, Oséias nos confronta com uma verdade dura, mas necessária. É uma verdade dura, mas necessária. É possível estar na casa de Deus e ainda assim estar longe do coração dele. Falamos isso ontem. É possível ter prática religiosa e não ter conhecimento de Deus. Nós falamos isso. É possível cantar, ofertar, servir e ainda assim viver uma infidelidade silenciosa, né? E a gente precisa pensar sobre isso. E Deus, gente, ele não está atrás de performance, tá? Deus está atrás de coração que quer fazer aliança. Aliança. Então esse livro é um chamado ao arrependimento, mas também é um grito de amor. Um Deus que diz, eu disciplino porque amo e confronto porque quero restaurar. Esse é o Deus que nós servimos, né? E aí, a partir de hoje, a gente não vai estudar Oséias só com a mente, mas com o coração aberto. Porque Oséias não fala apenas de Israel. Ele fala de relacionamento. Ele fala de fidelidade, de retorno ao Senhor. Tá? De retorno ao Senhor. A partir do capítulo 5, eu estava meditando ontem no 5, no 6, no 7, no 8. O Senhor ele começa a falar de forma dura. Porque o problema já não é mais a ignorância. Não é a ignorância simples, mas é a obstinação espiritual. Agora, Oséias 5, Deus chama sacerdote, chama os líderes e o povo à responsabilidade, porque todos participaram da corrupção do coração da nação. Olha o que Deus diz aqui no capítulo 5. Ouçam isso. Ele fala assim, ouçam isso, sacerdote. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Ó, falando para todo mundo. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispa, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Era uma dos povos, né, de Israel. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles quando eles foram buscar o Senhor. E aqui ele vai falando, né? Depois ele vem no capítulo 6, fala, voltem para o Senhor,
venham, voltem para o Senhor. Ele nos despedaçou. Agora ele chama o povo ao arrependimento, o povo volta. Então o Senhor começa a falar de forma dura aqui, em Oséias 5. Ouvi isto, sacerdotes, escutai, casa de Israel, porque para vós é este juízo. Aqui Deus deixa claro que liderança espiritual não está isenta de juízo. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade. Eles estavam no templo, gente, mas havia perdido o discernimento espiritual. Já viu liderança assim? Você já pegou liderança assim? Eles estão ali no templo, mas já perdeu a visão. Tá uma bagunça, tá uma situação. E o pastor e a liderança não tá vendo isso, ou tá vendo, mas perdeu. Perdeu a autoridade. A aparência religiosa permanecia, mas o coração estava, distante. O espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Não é ausência de culto, é ausência de conhecimento relacional que estava acontecendo ali. Conhecer aqui não é informação, é intimidade, submissão, alinhamento. Eles ainda sacrificavam, mas já não ouviam a voz de Deus. O que é sacrificar aqui, trazendo, como eu falei no início, que Oséias é um espelho espiritual para nós. O que é isso, gente? Eles estavam fazendo todos os rituais, mas já não ouvia a voz de Deus, porque você não vê posicionamento dos líderes. Tá na cara, tá todo mundo vendo, mas ele faz vista grossa. As concessões. Este é um princípio sério quando a religião substitui a obediência. Deus se retira, mesmo que os rituais continuem. A gente vê isso. E aqui no capítulo 7, ele diz assim, Deus aprofunda a denúncia, mostrando um coração dividido, instável emocionalmente, inflamado, mas espiritualmente vazio. Efraim é como um forno aceso. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem. E Deus vai denunciando aqui. O forno fala de paixões desgovernadas, impulsos, decisões precipitadas. Eles reagiam por emoção, não por direção. Já viu liderança assim? Que toma decisões por emoção, não por direção de Deus, porque às vezes a direção de Deus vai mandar você botar coisas no lugar, vai mandar você retirar pessoas. A direção de Deus vai mandar você posicionar a casa, mas você vai pela emoção. E aqui fala assim, Efraim é como um forno aceso, todos eles são adúlteros. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Um bolo que não foi virado, ele queima de um lado e fica cru do outro. Naquela época, a forma de produzir o bolo era diferente do que a gente faz hoje, tá, gente? A gente precisa entender o contexto da época. Então, eles tinham aquele forno a lenha, tinha que virar, Tinha que virar ali o bolo. Aí, ele faz uma comparação. Efraim é um bolo que não foi virado. Ou seja, um bolo que não foi virado queima de um lado e fica cru do outro. É a imagem de uma fé desequilibrada. Muito discurso, pouca transformação, muita emoção, pouco arrependimento. Pegou a visão? Então eu penso que esse tempo que a gente está aqui, esses 40 dias, e quando eu não selecionei essas palavras que a gente vai usar aqui nos 40 dias,
antecipadamente. Não, eu venho numa sequência de estudos. Desde o início do ano de 2025, a gente começou a fazer esse tipo de estudo desde Gênesis, nos primeiros dias do ano de 2025. E a gente está continuando. Então, quem está aqui hoje está recebendo a palavra que Deus está dando hoje. Tá? E a gente vai até o final do Apocalipse, durante esse ano todo. Lembrando que eu faço esse devocional 40 dias consecutivos durante o período do jejum. Depois a gente vai fazer um outro formato. A gente continua a leitura, mas em alguns dias da semana, tá? Geralmente é terças e quinta, porque aí eu volto para minhas atividades escolares, né? Eu faço faculdade, tem outras coisas para me fazer, então, para eu poder dar conta. Como eu estou no período de férias, eu pego essa minha responsabilidade com Deus, porque também é um alimento para minha alma enquanto a gente está de férias. E depois a gente continua 2 vezes na semana, a gente não vai parar. E você vai estar comigo aqui, em nome de Jesus. Então, gente, Pai do Senhor, Mary, Jaque, Maria, olha quanta coisa a gente está sendo alimentada com essa palavra. E é um espelho isso tudo que eu estou vendo aqui. Lá no capítulo 7 também fala assim, cabelos brancos estão espalhados sobre ele e ele não percebe. O que isso quer dizer? Eles estavam envelhecendo espiritualmente, né? Sem perceber. Isso fala de perda gradual de sensibilidade espiritual. O coração vai endurecendo aos poucos e a pessoa continua achando que está bem. Entende isso? Ela acha que está tudo bem, mas... Então esse termo que ele está usando aqui, né? O cabelo está aparecendo e eles não estão vendo, é uma metáfora, né? Eles estão perdendo, o coração vai endurecendo aos poucos e a pessoa continua achando que está tudo bem e não está. A gente não pode deixar cair nisso. Deus revela também a raiz de tudo isso no capítulo 8, a rejeição do conhecimento verdadeiro. Aqui no capítulo 8, Deus vai revelando por que isso está acontecendo com ele. A rejeição do conhecimento verdadeiro. O meu povo me rejeitou. Olha aqui, 8:3. Mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Rejeitou o que é bom. Eles instituíram os reis sem o meu consentimento. Então, gente, não é que Deus não falou, é que eles escolheram não ouvir. Deus sempre vai falar comigo e com você. É porque a gente às vezes está tão obstinado por uma situação para acontecer. Não, a gente vai arrumando todas as formas de ouvir o que a gente quer ouvir. Mas Deus já usou pessoas para falar para você. O negócio já embaraçou. Deus está falando há muito tempo que não é isso aí. Não é para ficar. Não é agora. É o que eles escolheram ouvir. Porque semearam ventos e colheram tempestade. Olha o versículo 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Eita, talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo. Já pensou nisso? Semeia vento e colhe tempestade. Já ouviu esse ditado? Eu já ouvi. Tá semeando vento aí, vai colher tempestade. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Aqui aqui está, né, a lei espiritual, que atravessa gerações. Aquilo que parece pequeno quando é plantado, torna-se destrutivo quando amadurece. Pequenas concessões espirituais geram grandes colapsos espirituais. Então, líderes
ou nós mesmos que estamos fazendo concessões espirituais. Isso aqui pode, isso aqui não tem nada a ver, né? Vai gerar grandes colapsos espirituais. É onde você vê em lugares que a liderança não se posiciona, daqui a pouco está um colapso na igreja. Isso é real. Eles levantaram altares, mas não para Deus. Multiplicou Efraim altares para pecar. Então, eu falei aqui no início que isso aqui é um espelho para nós hoje. Essa conversa aqui de Oséias, tá? Nós estamos pegando Oséias 5, 6, 7, 8, para a gente poder estar fazendo aqui uma observação. Ou seja, usaram a espiritualidade como ferramenta de autojustificação, não de arrependimento. Não, está se autojustificando. Escrevi para eles a grandeza da minha lei, mas isso foi considerado coisa estranha. Eles tinham a lei de Deus, eles sabem o que Deus queria para eles, como que eles tinham que agir. A palavra deixou de ser referência. Quando a palavra se torna estranha, o povo perde, mesmo achando que está avançando. Então, gente, cuidado com a falsa religiosidade. Se você está numa igreja, se você está numa instituição, você está em algum lugar em que você está vendo que está tendo uma aparência, mas nos bastidores, e os frutos não estão correspondendo com aquilo ali, é uma falsa religião, espiritualidade. Porque os frutos identificam a árvore. Como é que você conhece o fruto que a Bíblia fala? Como é que você conhece a árvore? Pelos frutos. Então, esse contexto de Oséias, né, que a gente está falando aqui, nos confronta diretamente. É possível você frequentar a igreja, é possível você ofertar, é possível você cantar, liderar e ainda assim viver distante do coração de Deus, tá? Quando a fé vira hábito. Gente, isso é uma coisa que eu pedi a Deus. Eu não me conformava em estar na direção de um culto e virar um hábito. Então eu estava ali sempre buscando a Deus e me arrependendo, buscando, trazendo, colocando as coisas em ordem. Por que isso que é o Evangelho? É obediência à palavra, né? Quando a palavra deixa de governar decisões, o coração ele começa a se misturar com o sistema do mundo. Deus não está acusando a ausência de culto quando você lê outros textos, mas a ausência de justiça, arrependimento e verdade no interior. O juízo aqui não começa com destruição externa, mas com a retirada da presença. Isso é juízo. Quando a presença de Deus sai, o culto não acaba, tá ali. Mas você olha e não vê mais a presença, você não sente mais. Fica um ritual, sabe? Aquela coisa maçante. O Senhor começa a falar de forma dura, porque o problema já não é mais a ignorância, mas a obstinação espiritual. Né? É obstinação. Vocês entendem isso, gente? Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com você? Vocês estão entendendo o que Deus quer falar? Lembre-se sempre disso. Oséias é um espelho espiritual para o dia de hoje, para a minha vida, para a minha igreja, para a minha casa. Tá? Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Se Deus nos chama a entender se estamos vivendo uma fé equilibrada
ou um bolo não virado? Só está queimando de um lado, do outro lado está cru. Lembra desse ditado, né? Um bolo não virado. Se está vivendo uma fé equilibrada, ou você está queimando de um lado e do outro lado você está cru. Esse bloco e essa conversa aqui nos mostra também se nossas decisões nascem do espírito ou da emoção. Se a palavra ainda é referência ou já se tornou algo estranho para você. Porque onde há conhecimento verdadeiro de Deus, o povo perece. Onde não há conhecimento verdadeiro de Deus, o povo perece. Por isso, Oséias 4,6, meu povo tem perecido, porque lhe falta conhecimento. Vocês, sacerdotes, vocês, líderes, não estão passando conhecimento. Não estão repreendendo o povo sobre mim, sobre a minha lei. Porque onde não há conhecimento verdadeiro de Deus, o povo perece, mesmo dentro do templo. Mesmo dentro do templo está perecendo, tá? Não é perecendo lá no mundo, como a gente vê assim, eles estão, estão se perdendo. Saiu da igreja, não, é dentro da igreja. Então Deus está falando com a igreja hoje. Se posiciona. Sejam fiéis à palavra de Deus. Não negocie a verdade. Gente, nós vamos viver um tempo muito grande de perseguição, tá? E quem está firmado nessa palavra aqui, você que está ouvindo a palavra de Deus durante esses períodos que nós estamos aqui. Isso aqui não é em vão. Isso aqui não é um ritualzinho. Isso aqui é algo sério no mundo espiritual. Vocês não estão perdendo tempo aqui, vocês estão ganhando. Você vai ver a diferença da vida de vocês, dessa dedicação, daqui a algum tempo. De quem não se dedica a entender as escrituras e aplicar. Sobrevirão tempos difíceis. E o Espírito Santo vai te fortalecer com essa palavra. Por isso que ele falou, come esse rolo, Ezequiel. Come, sustenta, porque você vai falar. Mas primeiro te sustenta. Então o que você está fazendo aqui? Se posicionando para você poder gerar no futuro fruto disso aqui. Você está plantando para colher. Então não, isso aqui não é um ritualzinho, isso aqui não é algo, não é uma brincadeira. Nós não estamos doando o nosso tempo, que é precioso no mundo espiritual. O tempo é algo precioso. Então pega isso aqui como uma ferramenta, como algo que você está fazendo a diferença. Muitas pessoas gostariam de estar nesse ritmo aqui, porque não é sobre estarmos aqui na internet. Não é sobre estarmos aqui no Instagram todo dia de manhã. É sobre algo que você decidiu no seu coração de fazer. O seu tempo é muito precioso. E esse povo estava dando o seu tempo para outras coisas, não para Deus. Essa era a bronca, essa era a repreensão de Deus. E uma vez que você veio para esse lugar, não vai sair vazia. Por isso que você está tendo resistência. Eu sei que você está tendo ataque na mente, dizendo, tem nada a ver isso aí nós temos no tempo da graça, é só um ritualzinho. Eu sei que você está tendo esse tipo de ataque. Mas eu estou dizendo para você, permaneça, porque Deus está vendo isso aqui. E você, com essa bagagem, com esse conhecimento, vai fazer diferença daqui a algum tempo. Você está sustentando você está se alimentando para se sustentar pelo que vai vir esse ano. Esse ano ainda vamos passar muitas tribulações, muita batalha espiritual. E eu vou dizer para você, nos últimos tempos, só vai suportar batalha espiritual quem tiver discernimento. Não é conhecimento, porque o povo tinha informação. Faltava discernimento desse povo e se posicionar em Deus. Amém, gente? Que Deus fale melhor no coração de vocês, né? Amanhã a gente vai terminar o livro de Oséias e depois a gente entra para Joel. Joel também é um profeta menor, que tem poucos capítulos. Joel tem 3 capítulos.
Todos esses profetas profetizaram nesses tempos. E eles têm uma mensagem para nós na atualidade. A gente está aprendendo com eles, tá? Amém? Então, grave isso no seu coração. O que você está fazendo aqui é um movimento espiritual e sobrenatural para você, na sua vida. Se posicionar todos os dias, ter compromisso de estar aqui lendo a palavra e estar em unidade aqui no coletivo, isso é algo forte, tá? Você está dando um passo, você está saindo com um passo na frente. Por isso que você está tendo ataques, tá? Amém, Jaque. Deus te abençoe. Eu também. Isso aí, Juliana. Muitas dores de parto virão. Então, guarde essas palavras, sela lá no seu coração. Resumindo isso aqui, Deus está chamando a atenção de povos. E Ele está chamando a atenção, não é de qualquer povo, é do povo dele. Um povo que recebeu a lei. É de crente, é de cristão, são de sacerdotes, são de líderes. Se você está debaixo de um governo assim, que você já percebeu que o líder não se posiciona, começa a orar sobre isso. Eu recebo muitas vezes, algumas pessoas comentam comigo: Thalita, está acontecendo isso e isso lá na minha igreja. O pastor não se posiciona. Perdeu a sensibilidade, porque se envolveu com o povo e deixou de ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente se posiciona num alinhamento espiritual na igreja, vai ter muita resistência, gente. Não é todo mundo que está dentro da igreja que é salvo não, que é crente não. Como diz aqui, é bolo queimado só de um lado. Não se iluda com isso. E aqui, o problema maior é que a responsabilidade aqui é para os líderes e os profetas da época. Amém? Que Deus possa falar melhor do seu coração sobre arrependimento, sobre posicionamento, sobre se alinhar aquilo à verdade do Evangelho. E não é pra gente bater de frente com ninguém. Isso aqui não é pra gente achar que a gente é melhor do que todo mundo. Não, é pra gente ficar despertado, disperso, esperto, né? Que sobrevirão dias difíceis e você vai ver muitas quedas e muito juízo de Deus em muitas lideranças. Tá? Porque Deus ele já falou, Deus ele está mostrando. E não se escandalize com isso, mas glorifica o Senhor que você está se posicionando. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui na casa da minha filha, né, com meu netinho, passando esse final de semana para vê-los enquanto a gente está de férias, né? Quero dizer que o nosso e-book está lindo, maravilhoso. Você pode adquirir, pode chamar a Juliana, pode chamar o nosso suporte aqui na bio. Se você for pagar no Pix, tá saindo os dois, né? O livro de oração e o livro dos temas, né, principais que eu falo sobre libertação. Os dois estão saindo por 30. Se você quiser pagar no cartão, você pode pagar no link que tem aqui na nossa bio, tá? Na bio ele tem um linkzinho que você consegue abrir, clica lá e lá você consegue fazer o pagamento. Mas se você quiser pagar pelo Pix, pode chamar ou a Juliana, que ela vai enviar para você, ou o suporte, que está escrito ali, suporte. Clica ali que também a gente manda por lá, tá? Vai ser muita bênção. Glória a Deus. Deus abençoe. Eita, Lucinéia, que bênção. Bom netinho, né? Deus abençoe. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra, por essa orientação, por esse esclarecimento. Deus nos direciona, Pai. Nós queremos viver um sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Deus, não deixe que a gente se perca, Pai. Não deixe que a gente fique, Senhor, tão longe daquilo que o Senhor está falando. Que possamos nos tornar sempre sensíveis à Tua voz, Pai. E que a gente não dependa, Senhor, de lideranças apenas,
mas dependemos, Senhor, do Teu amor, da Tua palavra, estar alinhado com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, que se tornamos-nos sensíveis com essa palavra, Jesus, e nos ajuda a amar, Senhor, nos ajuda a ajudar outras pessoas através de nós, Senhor, e que toda palavra contrária, todas as pessoas, Pai, que têm se levantado contra nós, Deus, trate com elas, Pai, porque, Senhor, Tu sabe que nós decidimos nos posicionar e quando decidimos tem resistência, mas estamos, Senhor, firme e forte para cumprir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Ele continue nos abençoando, revelando palavras de vida. Glória a Deus. Amém, Mary. Deus abençoe você também. Amanhã estamos aqui, domingo também, tá? Deus abençoe.